Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar de sedentarismo, uma preocupação não só do brasileiro, mas uma preocupação mundial. A pergunta é: você é sedentário? Como saber? Depois da vinheta você vai ficar sabendo. De acordo com o IBGE, nós temos aproximadamente, no Brasil, 40,3% da população que é considerada sedentária. Esse mau hábito ele pode trazer inúmeras consequências à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Ele pode mesmo antecipar a nossa morte. Porém, o conceito de sedentário, ele varia de pessoa para pessoa e até mesmo dentro da comunidade médica. Logo, os pesquisadores têm estudado o termo para estabelecer parâmetros. Na literatura médica, são muitos os estudos epidemiológicos que vêm demonstrando expressiva associação entre um estilo de vida ativo, menor possibilidade de morte e melhor qualidade de vida. De maneira até um pouco intuitiva, nós podemos dizer que o sedentarismo é considerado como um dos mais sérios agravos para a saúde do corpo e da mente. O indivíduo que não dispõe de uma carga regular de uma atividade física qualquer, de preferência moderada, não está equilibrado, nem física, nem psiquicamente como poderia. E se permanecer muito tempo sentado ou não ter disposição para realizar atividades simples do dia a dia, ele aumenta os riscos de problema de saúde. Mas o que a ciência diz a respeito dos problemas de saúde? As doenças crônico-degenerativas, os grandes males da saúde no mundo ocidental, em crescimento inclusive no Brasil, são fortemente influenciadas pelos hábitos de vida, em particular pela atividade física. São doenças muito comuns, daí serem chamadas de doenças da civilização. Dentre elas se destacam a hipertensão arterial, que acomete 20% da população brasileira adulta. A doença das coronárias, a primeira causa de morte em nosso país, responsável por mais de 2 milhões de infartos do miocárdio e 214 mil mortes anuais. Os acidentes vasculares cerebrais, conhecidos como AVCs ou derrames cerebrais mais popularmente, é a terceira causa de morte em nosso país. O diabetes mellitus tipo 2, nós temos 8 milhões de diabéticos no Brasil. A osteoporose, a osteoartrose, vários tipos de câncer como da próstata, mama, intestino, a obesidade, doenças pulmonares crônicas e por aí vai. Ultimamente vem sendo demonstrado o importante papel terapêutico do exercício físico sobre a insuficiência cardíaca, a principal causa de morte hospitalar no país. É importante também evitar a doença vascular periférica, que seria o lento estreitamento e endurecimento dos vasos sanguíneos das pernas, e também podemos acrescentar a ansiedade e a depressão, que podem ser evitadas ou até mesmo muito atenuadas. No entanto, é relevante dizer que em nossa cultura, a maioria dessas enfermidades citadas são consideradas como situações inevitáveis ou irreversíveis, ou situações que são inerentes ao processo natural de envelhecimento. Porém, na verdade, são muitas as evidências científicas que nos permitem afirmar que tais doenças são de fato bem evitáveis e muito tratáveis. A ciência enquadra o termo sedentarismo, até porque ele é um pouco problemático, ele tem sido banalizado, falado à toa, sem um parâmetro que possa dar-lhe um significado preciso. Pesquisando mais, os estudiosos acrescentam que o conceito de sedentarismo não é apenas associado à falta de uma atividade esportiva especificamente. Um sedentário é um indivíduo que não atinge gastos calóricos superiores a 1.500 quilocalorias por semana, relacionada a atividades ocupacionais, por exemplo, como limpar a casa, caminhar para o trabalho, realizar funções profissionais que requerem esforço físico. O Colégio Americano de Medicina do Esporte define sedentarismo como uma prática de atividades físicas leves inferior a 150 minutos por semana, o que perfaz 2 horas e meia, de acordo com as recomendações atuais para a população entre 18 e 60 anos.
Esses seriam sedentários. Do ponto de vista do consumo de energia, o comportamento sedentário se refere à realização apenas de atividades que não aumentam o gasto de energia substancialmente acima do nível do repouso, tais como dormir, manter-se sentado à frente da televisão, por exemplo, ou do computador. Isso significa um gasto energético no nível de 1,0 uma vez ou uma vez e meia, chamados equivalentes metabólicos. Equivalentes metabólicos sobre a sigla MET ou MIT ou MET. Um MET é um equivalente metabólico associado ao consumo de oxigênio por minuto em qualquer atividade. Ora, você respira o tempo todo. Assim, um MET corresponde ao gasto de energia ao dormir ou equivalente ao consumo de oxigênio de 3,5 ml por quilograma de peso por minuto. É o mínimo. A atividade física leve, classificada frequentemente como comportamento sedentário, envolve um gasto de energia num nível de 1,6 a 2,9 MET. Inclui atividades como andar lentamente, sentar-se, escrever, cozinhar, lavar louça. Isso significa 5,6 ml por quilograma de peso por minuto até 10,15 ml por quilograma por minuto de consumo de oxigênio. A atividade física moderada corresponde a um gasto energético entre 3 e 6 METs, enquanto atividades intensas consomem mais de 6 METs. Isso representa um consumo entre 10,5 ml por quilograma de peso por minuto até 21 ml por quilograma por minuto, e as mais intensas ultrapassam 21 ml por quilograma minuto. Para não ser considerado sedentário, o indivíduo precisa fazer atividades minimamente moderadas, pelo menos 5 vezes por semana durante 30 minutos, ou atividades físicas intensas, pelo menos 3 vezes por semana durante 20 minutos. Existem valores padrão estimados para cada tipo de atividade física. Por exemplo, para ter uma ideia, caminhar a 6,4 km por hora equivale a 4 METs ou 14 ml quilograma por minuto, enquanto correr a 8 km por hora corresponde a um gasto de 8 METs, ou seja, 28 ml por quilograma de peso por minuto de consumo de oxigênio. A meta para mantermos a saúde corresponde a um gasto energético entre 450 a 750 METs por semana, somando todas as atividades executadas, seja esportivas ou de movimentação diária. O que quer dizer que semanalmente nós teríamos um consumo minimamente de 1.575 ml quilograma por minuto até 2.625 ml quilograma minuto. Mas o pessoal é acostumado a falar em queimar calorias, né? Então, o gasto energético ou a queima de calorias tem uma explicação aí que pode ajudar. O cálculo para chegar ao consumo de calorias é simples e a fórmula apresenta um número aproximado de calorias perdidas. A fórmula é gasto calórico igual a MET vezes peso vezes duração. Um exemplo pode ajudar. Um atleta com peso de 75 kg que se propõe a andar de bicicleta pelo período de 1 hora. Vejamos, o MET para andar de bicicleta de forma intensa é 10. Através da fórmula, usaremos 10 vezes 75 vezes 1, igual a 750 calorias queimadas. Se você fizer isso 3 vezes por semana, teria um gasto calórico de 2.250 calorias só com esta atividade. Mas aqui cabe um adendo. Nos rótulos dos alimentos e nas dietas médicas, normalmente costuma-se citar o termo caloria, entre aspas, quando na verdade quer-se dizer quilocaloria. Para citar um exemplo, costuma-se dizer que um copo de refrigerante tem 200 calorias, quando na verdade ele tem 200.000 calorias ou 200 quilocalorias. Para acabar com essa confusão, os rótulos agora já vêm trazendo de forma correta os conteúdos energéticos dos alimentos em quilocaloria ou quilojoule. Porém, muitas vezes também se refere à quilocaloria como caloria nutricional ou cal
com C do cal maiúsculo. Essa unidade não faz parte do sistema internacional. Somente é empregada por alguns profissionais de saúde, mas pode gerar confusão. Então, neste último exemplo que nós demos, quando falamos de 2.250 calorias, se refere a nutricional. Na realidade, seriam 2.250 quilocalorias com a atividade de andar de bicicleta de forma intensa. Se você ficar no valor mínimo de 450 MITs semanais, ou seja, 7 dias de uma semana, isto representa um gasto de 4.000 calorias diárias. Claro que não concentrado em uma hora, você vai distribuir isso aí. Eu usei a fórmula para fazer esse cálculo médio. Claro que entre várias atividades, a que você escolher que for mais considerado esportivo, um exercício físico, andar de bicicleta, caminhar, mas também fazer atividades diárias, ir ao trabalho, lavar uma louça, não ficar sentado toda a vida na frente da TV ou do computador, parar um pouco, caminhar, fazer algum esforço, fazer um alongamento. Todo esforço que você está fazendo, obviamente, consome energia. Se dormir consome energia, então qualquer esforço a mais consome energia. Se você fizer um esforço programado, você com certeza sai do sedentarismo. Então, o Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, você curte, você compartilha, joga esse vídeo nas redes aí para que as pessoas possam pesquisar mais. Deixe seus comentários se você concorda, se discorda, se tem algo a acrescentar. Acompanhe a gente aqui no TMTV e no vaiali.com e até o próximo Tá na Rede.